Fofuchos, amores e amoras da professora. Então, na aula anterior, a gente estava falando de Guerra Fria, mas a gente viu bem o lado, né, capitalista da Guerra Fria. A gente viu a formação ideológica na primeira aula, depois a gente viu os principais conflitos marcantes da Guerra Fria, e hoje a gente vai dar uma olhadinha na Guerra Fria, mas mais pro lado da União Soviética, assim, o que estava, como que era a União Soviética nesse momento de Guerra Fria, tá? E aí eu coloquei então para vocês aqui, ó, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando estava acontecendo a Guerra Fria, foi o auge então do governo stalinista na Guerra Fria. E o governo stalinista ele foi extremamente ditatorial, né? E ele fazia muitas perseguições àqueles que não eram favoráveis ao governo, né? Chamados expurgos de Moscou. Então esses expurgos de Moscou eram pessoas que eram perseguidas pelo governo stalinista. Entre essas perseguições e tudo mais, houveram mortes e houveram chamados gulags, que eram os trabalhos forçados nos campos de concentração da União Soviética. Porque a gente sempre fala de campo de concentração lá nazista e tudo mais. E na União Soviética a gente também teve campos de concentração em que eram os gulags. E aí a gente não tem números muito precisos, mas algumas informações que eu encontrei falam assim 10 milhões de mortes desses expurgos de Moscou e fala em torno de 20 milhões de pessoas nos gulags, né, que foram os campos de trabalho forçado. Bom, a Segunda Guerra, ela devastou economicamente a União Soviética, e aí vão sair novos planos quinquenais, né, para tentar recuperar então essa União Soviética. E aí o Stalin vai fazer então as indústrias vai incentivar as indústrias de base, ele vai incentivar algumas situações lá de industrialização, mas os bens de consumo vão sempre ficar em segundo plano, inclusive os alimentos, os bens de consumo como alimentos vão ficar em segundo plano para o Estado, né? E ele vai fazer então, né, a coletivização da terra, o que vai diminuir as condições das pessoas de terem acesso à alimentação. E aí a gente vai um pouquinho, né? Então esse era o contexto de União Soviética desse momento, que estava devastada, que era um regime ditatorial, que nós temos os expurgos de Moscou e que ele vai tentar recuperar então a União Soviética a partir desse plano quinquenal. Eu não gosto de falar isso porque dá uma sensação estranha. Mas aí a gente vai estar falando um pouquinho a partir de 1953 na União Soviética. Eu vou ter que ler o nome porque é muito difícil. É Nikita Khrushchev, né? Que é o novo, então, presidente da União Soviética. Ele vai começar um período de desestabilização, ou seja, ele vai tentar fazer uma abertura agora, uma abertura política, uma abertura econômica, para que a União Soviética seja melhor vista no panorama mundial. E com isso, a economia já tinha se recuperado, já estava mais estruturada e tudo mais. E eles começam essa disputa, né, territorial e essa disputa espacial, essa disputa armamentista com os Estados Unidos, que já vinha acontecendo, né? Mas nessa desestabilização, veja como é difícil falar a palavra. Ele vai então trazer essa corrida espacial e essa corrida para um âmbito muito maior. E ele sai na frente, gente, não tem o que dizer. Eles vão sair na frente na corrida espacial, a gente viu em outros momentos sobre a corrida espacial. E eles vão agora, esse moço ali, o Nikita Khrushchev, ele vai tentar fazer uma coexistência pacífica com os países capitalistas. Ele tem um regime socialista, um regime comunista, mas ele quer viver num regime mais pacífico, numa coexistência mais pacífica. Não significa que não vamos ter os conflitos localizados, como a gente já viu, a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, vamos existir esses conflitos localizados, mas ele tenta então fazer esses tratados, esses acordos para essa coexistência mais pacífica. A partir de 1970, 1980 mais ou menos,
A União Soviética sofre uma nova crise econômica, visto que o capitalismo ele se desenvolve muito mais rápido do que o socialismo. Grande parte, então, da economia e da indústria soviética, ela começa a ficar desgastada e a partir, então, do finalzinho ali, né, tipo de 80 para frente, o socialismo começa a dar sinais de desgaste, terminando em 89 com a queda do Muro de Berlim, tá? Nesse contexto, então, de que a gente tem os países divididos, a gente vai ter a China, né? E aí, em alguns momentos, me perguntavam assim, então a China e os Estados Unidos hoje, em 2020, eles estão vivendo uma guerra fria? Não sei se eu posso chamar de guerra fria, mas eles estão vivendo um momento em que eles estão disputando influências no mundo. Então, né? Mas o contexto é muito parecido. E aí a China, ela vai sofrer uma revolução democrática lá na China, que vai derrubar a monarquia na China. E quando essa revolução democrática ela vai, então, que derruba a monarquia e ela vai exercer o poder, ela é impedida pelos militares chineses. Então, os militares chineses, eles vão impedir que essa revolução democrática assuma o poder. Essa revolução democrática, ela se desdobra no Partido Democrático chamado Kuomintang. A gente tem dentro a apostila, então você pode depois dar uma lidinha lá. E aí a gente vai ter um embate entre os militares que assumem o poder depois da Revolução Democrática e com a queda da monarquia, e a gente tem o Kuomintang, que é o Partido Democrático. Então a gente vai ter esse embate entre eles, e nesse embate, então, vai também surgir o PCC, mas é o PCC do Partido Comunista Chinês, certo? Esse PCC, ele vai ser inspirado, então, na Revolução Russa, e aí ele vai, então, trazer as ideias socialistas e comunistas para a China. Mas veja que eu ainda falei que o embate principal era o Kuomintang, que era o Partido Democrático, e os militares que tinham assumido o poder na China. Mas ainda assim, surgindo nesse contexto o PCC, como ele é comunista, socialista, ele vai se opor aos militares e ficar do lado do Kuomintang, que é o Partido Democrático nesse momento. E aí a gente vai ter, então, agora uma guerra civil na China, no território chinês, entre os militares, PCC e Kuomintang. Bom, nessa guerra civil, né, o Kuomintang, que já tinha dado um golpe lá na Revolução Democrática para derrubar a monarquia, ele dá um outro golpe. E eles vão agora assumir o poder e vão começar a perseguir os comunistas do PCC. Eles tinham ajudado, né, o Kuomintang a derrubar os militares, mas agora a gente vai ter esse outro momento aí, sabe, de perseguição. Nesse mesmo tempo ainda, o Japão, ele vai se apoderar de várias regiões da China, né? Então ele vai estar ali, e isso vai ficar, esse apoderamento, esse imperialismo japonês em territórios chineses, até o final da Segunda Guerra Mundial, ele vai estar acontecendo. Bom, como ele vai estar, então, acontecendo, e a gente já viu, como exemplo, a Coreia, quando o Japão ele se torna um país imperialista, o Japão ele acaba reprimindo a cultura, ele tem um imperialismo extremamente violento, e ele vai trazer, então, muita miséria e mais violência ainda para a China, que já tinha as suas ideologias. E aí, gente, vai surgir na China, no PCC, o Exército Vermelho. Esse Exército Vermelho vai ser apoiado pela União Soviética. Por quê? Porque era o PCC, Partido Comunista Chinês, apoiado, então, pela União Soviética. Já era inspirado na Revolução Russa, agora vai ser apoiado pela União Soviética. E aí, o Mao Tse-tung, que é o líder desse Exército Vermelho, ele vai ser escolhido como novo presidente. Nós vamos ter, então, o não reconhecimento dos Estados Unidos nesse novo governo, nesse novo presidente que é o Mao Tse-tung, né, porque ele vai ser apoiado pelos Estados Unidos. Estamos vivendo a Guerra Fria, os Estados Unidos não vai reconhecer o governo dele. Bom, a China se tornou comunista. O que o Mao Tse-tung, então, vai fazer? Ele vai ser comunista, mas ele não vai
se ficar dependente da União Soviética como os outros países do bloco da Guerra Fria. Ele vai tentar uma autonomia dentro da China, né? Então ele vai ser comunista, mas ele vai ser uma autonomia dentro das potências da Guerra Fria. E aí, né, o Mao Tse-tung vai ficar no poder até 1948 e ele vai tentar fazer a Revolução Chinesa, mas ela não vai dar muito certo, e aí ele perde a influência e tudo mais. Mas aí a gente tem, então, vamos voltar, a União Soviética, né, em que ela está lá sob o regime de Stalin, tem os expurgos de Moscou, aí vem o outro lá, moço Khrushchev, que vai tentar a coexistência pacífica. Não, nesse mesmo contexto, a gente tem a China, que se torna comunista, e a gente tem um contexto pequeno, e a gente não vai falar todo ele da América Latina agora, mas assim, só para introduzir a América Latina no contexto de Guerra Fria. A América Latina vai ter uma política dos Estados Unidos de intervenção, né? Porque estamos próximos aos Estados Unidos, nós vamos ter essa política de intervenção. E nessa política de intervenção, eles fazem alguns tratados. O primeiro tratado de influência, então, dos Estados Unidos na América Latina, eu vou ler ali, que é Tratado Interamericano de Auxílio Recíproco, o TIAR, que é uma aliança militar, né, em que os estados da América Latina, os países da América Latina, eles se comprometem em ficar do lado dos Estados Unidos em uma possível guerra contra os países comunistas. Então, é o TIAR, né, esse Tratado de Auxílio Recíproco. E o outro, que é bem conhecido, que é o OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, em que os Estados Unidos se comprometiam dessa forma em ajudar, em auxiliar economicamente o desenvolvimento regional. Essa é a política intervencionista dos Estados Unidos na América Latina, para que esses países o apoiassem na Guerra Fria. O Brasil estava vivendo o governo Dutra nesse momento. E o governo Dutra vai ser tão ligado aos Estados Unidos, nessa política intervencionista, que ele vai colocar o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade, né, para mostrar para os Estados Unidos que eles estavam realmente de acordo com essa política intervencionista. Nessa mesma condição, então, nessa política intervencionista, vai ser assinada uma carta, a Carta de Punta del Este, né, com ajuda financeira, além do OEA, né, tem a ajuda financeira, que o OEA é a ajuda de desenvolvimento, de repente projetos, essas coisas assim. E essa Carta de Punta del Este é a ajuda financeira na América Latina para que ela ficasse do lado dos países capitalistas, ou no caso da potência Estados Unidos. E vai ser criado a USAID, que é a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Essa USAID vai fazer um acordo com o MEC e ela ajuda financeiramente, desenvolve, mas ela vai exigir reformas no ensino superior. E nessas reformas do ensino superior, inclusive quais disciplinas, quais conteúdos serão ministrados dentro das academias para formar possíveis professores, esses cidadãos que virão então que estarão na América Latina produzindo, para evitar se ter comunistas na América Latina. E isso vai causar o aumento da desigualdade social na América Latina. Então, uma das consequências da desigualdade na América Latina são esses projetos intervencionistas dos Estados Unidos. A partir da aula que vem, a gente vai falar um pouquinho mais só América Latina. Até!